Isso é maravilhoso, irmãos. Só temos motivos realmente para agradecer ao Senhor. Meus irmãos, Deus me deu uma palavra no livro que tem o nome mais bonito das Escrituras. É esse nome mesmo, Lucas. No Evangelho de Jesus escrito por Lucas, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito do texto mesmo, do livro de Lucas e também do livro de Atos. Então eu gostaria que os irmãos, enquanto a gente estivesse meditando nesse tema, não fechasse sua Bíblia, tá? A gente vai passar dentro de 2 versículos em Lucas e um versículo em Atos. Essa semana eu estava na sexta-feira escrevendo um artigo. O pastor Natanael, os irmãos sabem, me deu um livro sobre o livro de Lucas, né? E eu estou lendo ele, estou pesquisando a respeito do livro, e Deus falou fortemente comigo em um texto, numa perspectiva que eu gostaria de mostrar para os irmãos. Capítulo 1, versículo 1 ao 4 de Lucas, nós temos a proposta do livro, nós temos o objetivo, destinatário, tudo expresso do versículo 1 ao versículo de número 4 de Lucas, que diz assim: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já está informado. Meus irmãos, deixe sua Bíblia aberta, a gente ainda vai ler alguns versículos. Estudando na sexta-feira a respeito desse tema de Lucas e Atos, Deus começou a mostrar para mim algo extraordinário dentro do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Lucas, ele é o único escritor não judeu de toda a Escritura. Se você pegar todos os 66 livros, todos os 65 livros são escritos por judeus. Apenas um é escrito por um homem não judeu, que é exatamente o livro de Lucas. E quando eu estava estudando o livro de Lucas, eu comecei a escrever um artigo, que significa, o nome do artigo eu coloquei a singularidade do Evangelho de Lucas, ou seja, o que há de diferente no livro de Lucas dos demais evangelhos, a singularidade, aquilo que é diferente dos demais evangelhos no Evangelho de Lucas. E Deus começou a me mostrar algumas coisas que se destacam dentro do Evangelho de Lucas, que nós não encontramos em outro evangelho. E isso, irmãos, nós podemos ver algumas coisas interessantes aqui, algumas especificidades, né? Por exemplo, no Evangelho de Lucas, nós temos uma ênfase muito grande na questão da compaixão de Jesus pelos pobres, pelos fracos, pelos menos favorecidos. No Evangelho de Lucas, nós temos um Jesus muito mais humano, que se relaciona com as necessidades dos homens de forma muito presente. Isso é uma das características singular do Evangelho de Lucas. Nós temos um Jesus que é totalmente acessível, tá? Esse é um dos primeiros pontos a se destacar. O segundo, nós temos parábolas únicas. Tem 2 parábolas que você não encontra em outros evangelhos, somente no Evangelho de Lucas. A primeira parábola é a parábola do bom samaritano. Essa parábola você encontra especificamente, detalhadamente, no Evangelho de Lucas, tá? E nessa parábola especificamente, você tem o destaque aí da compaixão e o amor ao próximo, que se faz dentro dessa parábola do bom samaritano. Outra parábola também, irmãos, que é singular e única nos evangelhos, nós temos também a parábola do filho pródigo, que é específica do Evangelho de Lucas. É interessante porque aqui narra a respeito de arrependimento e transformação. Narra o arrependimento e a transformação. O Evangelho de Lucas é um evangelho fantástico, irmãos. Também narra a ênfase a respeito da salvação e do perdão. Nós vamos olhar para o Evangelho segundo Lucas escreveu, nós temos que Lucas, ele vai abrir os portões da fé judaica a alcançar todo o gentil. Na perspectiva lucana, ou de Lucas, quando ele vai falar a respeito da fé, a fé não está restrita a um povo, está restrita não somente a um povo, os judeus, como nós estamos acostumados a ver em outros evangelhos, como por exemplo Mateus tem o foco de falar para os judeus. Lucas aqui não, Lucas ele tem o desejo de abrir o evangelho a todos, não importa a sua cor, não importa a sua raça, não importa de que família você veio, o evangelho é para você e é para mim.
Essa é a perspectiva que Lucas apresenta também. E de modo especial, a qual Deus falou ao meu coração, está na quarta característica singular deste evangelho, que é a respeito da pneumatologia, que vai falar a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo. Na teologia é chamado dessa forma, né? Um nome diferente. Pneuma, né? Pneumatologia. É a ação do Espírito Santo. E uma das coisas que fica evidente dentro do Evangelho de Lucas, Lucas dá ênfase à ação sobrenatural do Espírito Santo. Você vai ver em Lucas algo diferente dos outros evangelhos. Você vai ver que tudo que Jesus realiza, e Lucas está narrando a história de Jesus, está apresentando tudo quanto eles ouviram falar. Os irmãos estão com a sua Bíblia aberta no capítulo 1, versículo 1 ao 4, você vai ver que Lucas está escrevendo de forma minuciosa a um homem, a Teófilo aí, está escrevendo para ele, está falando o seguinte: olha, eu cuidei de escrever minuciosamente tudo o que aconteceu a respeito daquilo que você já ouviu do Evangelho, você já ouviu essa mensagem, mas eu estou detalhando tudo o que aconteceu, e nesses detalhes em que Lucas vai escrever para esse homem, ele vai destacar a ação sobrenatural do Espírito Santo. Ele vai destacar que Jesus realiza o que realiza, que Ele fez o que fez por causa do poder que há no Espírito Santo, por causa do poder que ele recebe do Espírito Santo. E isso é um destaque que nós temos exclusivamente no Evangelho de Jesus por Lucas. Se os irmãos puderem abrir sua Bíblia ainda, Lucas capítulo 3, versículo 21 ao 22. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Vai dizer o seguinte, esse é um texto conhecido da igreja, que vai dizer: e aconteceu que quando todo o povo se batizava, também Jesus foi batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, e quem desceu? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, o ministério de Jesus inicia quando ele recebe quem? O Espírito Santo de Deus. Jesus realiza e faz o que faz, não porque somente ele era Deus, mas porque ele recebe a virtude do alto, ele recebe um poder sobrenatural, que esse poder é o Espírito Santo de Deus. Tudo que Jesus realiza e faz é através da virtude e do poder do Espírito Santo. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Porque esse poder, essa virtude está disponível para nós. Esse poder, essa virtude não ficou restrita a Jesus. Você vai ver outro texto também, capítulo 4, se você ainda está com sua Bíblia aberta, capítulo 4, versículo 18 e 19. Nós vamos ver novamente sendo anunciado a respeito do poder do Espírito Santo sobre a pessoa bendita de Jesus. Ele vai dizer, capítulo 4, versículo 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, ou me capacitou, me deu poder para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e liberdade aos oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim e me incumbiu, me habilitou, me capacitou para uma obra. Tudo que Jesus fez e realizou foi através da ação sobrenatural do poder do Espírito Santo. Se os irmãos for olhar para o Evangelho de Lucas, você vai ver diversos milagres, diversas maravilhas. Você vê Jesus andando sobre as águas, você vê Jesus acalmando a tempestade. Tudo isso, quando você olhar pelo Evangelho, você saiba que Jesus está fazendo isso porque quem está capacitando ele? O Espírito Santo de Deus. Ele manda com que as águas, ou mesmo o mar se aquiete, porque ele está cheio do poder de Deus. A gente vai ver Jesus realizando diversos milagres e curas. Endemoniados são libertos. Milagres e maravilhas acontecem no ministério de Jesus. Isso é maravilhoso. Curou enfermos, expulsou demônios, tudo pela virtude do Espírito Santo. E é interessante porque a virtude do Espírito Santo não só capacitou ele para realizar grandes coisas, mas também para dar vitória a ele sobre os momentos de aflição e de dificuldade. Porque Jesus enfrentou oposição, Jesus enfrentou dificuldades, momentos a qual Jesus estava em plena agonia. Quem deu força para ele, lembra no Getsemane?
Quem deu força para que ele pudesse suportar, para que ele pudesse tomar o cálice do Pai, foi o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus nos capacita a realizar algo e também a suportar toda oposição, toda dificuldade, toda tristeza, toda agonia. É através do poder do Espírito Santo, é somente através dele. Os irmãos vão ver que Jesus venceu, cheio do poder de Deus, a oposição dos religiosos. Ele venceu todo o sofrimento e agonia, conforme eu citei. Ele venceu o pecado. A Bíblia diz que Jesus foi semelhante a nós em tudo, mas sem pecado. Ele teve poder do Espírito Santo para vencer o pecado. Eu quero te dizer nessa noite que tem poder de Deus aqui hoje, para que você possa vencer o seu pecado, para que você possa vencer as suas dificuldades. Eu sei, irmãos, eu sei que talvez quem te olha não sabe o que você passa, não sabe as lutas internas que você tem lutado dia após dia. Eu sei que às vezes as coisas estão dando errado, conforme o hino dos nossos irmãos cantaram, mas você tem que manter um sorriso, O Espírito Santo é poderoso, irmãos, para te capacitar, para que você possa vencer essas adversidades e continuar avançando. É através da virtude, é através do poder de Deus. Jesus, ele foi tão cheio do poder de Deus que nem mesmo a morte pôde vencê-lo. A sepultura não pôde contê-lo, porque ele estava cheio do poder de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu e você precisamos constantemente estarmos revestidos desse poder. Somente nas minhas forças, nas suas forças, não vai. As forças humanas uma hora acabam, mas se você e eu estivermos revestidos do poder, a gente pode vencer. Eu quero te dizer, irmãos, de maneira muito clara, eu sei que a gente é pentecostal. Você não precisa do poder de Deus para poder sentir arrepio. Não é arrepio que define que o poder de Deus está ou não na igreja. Porque tem momentos que você vem na igreja e não tem arrepio nenhum. Aquele calafrio não sobe na espinha. Isso não significa poder de Deus. Não importa o quanto você prega, o quanto você canta, ou a eloquência do pregador. Isso não define o poder de Deus. O que define o poder de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, está no dia a dia. Está quando ela tem poder para vencer o pecado, quando ela tem um bom testemunho lá fora, porque não adianta aqui dentro você saber o momento de levantar as mãos e lá fora você ter mau testemunho. Um homem e uma mulher cheio do poder de Deus tem bom testemunho, ama os pais, ama os filhos, é um bom marido, é uma boa esposa. Eu sou cheio do poder de Deus não para rodar no manto, eu sou cheio do poder de Deus para poder avançar, para poder amar, para poder realizar as obras que Cristo realizou. Eu e você, irmãos, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Talvez, irmãos, há limitações que você ainda não consiga vencer, há limitações que você tem tentado há anos e não consegue vencer. E não é porque você não tem desejo de vencer, você até tem desejo de vencer, às vezes um pecado, uma dificuldade. Não é porque você não é sincero nas suas orações, mas é porque te falta poder. As suas forças tem hora que vai esgotar mesmo. E tem pecados que você jamais vai vencer, sozinho. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para vencer. Nessa noite, irmãos, nós estamos diante da ceia do Senhor. Não tome pecado, irmãos. Se reconcilia com teu Senhor. Se você tem que pedir perdão para alguém, é hoje. Esse é o momento. E hoje você também pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, esse destaque que Lucas dá no seu evangelho a respeito da pneumatologia, da capacitação que o Espírito Santo dá a Jesus para que ele possa realizar essas obras, não fica restrita somente a Jesus. Jesus realiza o que realiza, faz o que faz, porque ele está cheio do Espírito Santo. Mas Jesus faz uma promessa para a sua igreja. Se você for em Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24, versículo 49. Jesus nos fez uma promessa.
a promessa do Pai, ele disse o seguinte, lembre-se que a gente está falando do poder, da virtude do Espírito Santo. Jesus vai dizer aos seus discípulos, capítulo 24, versículo 49, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder não ficou restrito a Jesus, Ele nos concedeu esse poder. Se eu e você somos igreja do Senhor, esse poder está disponível para nós. Nós podemos ser homens cheios, mulheres cheias do poder de Deus. Nós podemos, irmãos, nós temos que tomar posse dessa promessa. Eu sei que há muitas palavras que nós queremos tomar posse, né? Mas essa aqui é as palavras do próprio Jesus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficar em Jerusalém é orar, irmãos. É o tema que nós escolhemos. Ficar em Jerusalém é orar. É orar até quando? Até o céu se abrir, até a resposta vir. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E se você tiver a continuidade dos escritos de Lucas, nós saímos de Lucas e vamos para Atos. Atos dos Apóstolos é a continuidade do material que Lucas está escrevendo. Lucas escreve o primeiro tratado, que é chamado de o Evangelho de Jesus. Nós temos o segundo tratado, que é Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Aqui nós temos o segundo tratado sendo enviado ao mesmo homem, a Teófilo. E quando ele vai escrever a Teófilo, algo maravilhoso acontece. A promessa que Jesus fez no capítulo 24 já havia se cumprido. Atos capítulo 2. Se você abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1 ao 4, vai dizer o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa promessa diz respeito a mim e a você. Esse mesmo poder e essa mesma virtude está disponível para a igreja do Senhor. Eu e você, nós precisamos desse poder, irmãos, para que a gente possa avançar, para que o Evangelho de Jesus se torne real no nosso meio, para que no dia a dia nós possamos ter poder de vencer. Não é possível vencer sozinho, nós temos o Espírito Santo de Deus ao nosso lado. Bendito seja o nome do Senhor. É maravilhoso, irmãos. E se você for ver, a igreja de Atos é uma igreja poderosa que vai avançando, e ela vai avançando porque ela está cheia desse poder, cheia dessa virtude. Ela não avança porque ela tem bons teólogos, ela não avança porque o pastor é extraordinário, porque os músicos são bons. Não é por isso que a igreja avança porque ela é do Senhor e tem o Espírito Santo. Eu e você podemos avançar no reino se tivermos cheios do Espírito Santo. Precisamos, irmãos, estar cheios do Espírito Santo. Se você ver na continuidade, Atos capítulo 28, versículo 31, nós temos o encerramento da história da igreja primitiva. É o encerramento do livro, não da história. É o encerramento do livro. Em Atos capítulo 28, versículo 31, é o desfecho do livro de Atos. Aqui é narrado o início da igreja, a história do início da igreja. Mas se você for um leitor atento, você percebe que o livro de Atos, ele termina de forma abrupta, rápida. Parece que ele não tem uma conclusão. Parece que Lucas tem pressa e termina o livro. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja não parou em Atos. A história da igreja está sendo escrita até hoje. Eu e você fazemos parte da mesma igreja de Atos. Nós temos a virtude do Espírito Santo sobre nós. Nós temos a virtude do Espírito Santo. E eu gostaria, irmãos, nessa noite, que eu e você clamássemos por esse poder. Clamássemos por esse poder. E eu não estou falando o poder da emoção. A emoção é muito boa, te alegra, você chora, sorri, mas amanhã as coisas continuam do mesmo jeito, o mesmo problema, os mesmos boletos, as mesmas dificuldades. Eu estou falando de um poder que desce do céu para revestir a minha e a sua vida, para que a gente possa vencer, apesar das tribulações, das dificuldades, ter a certeza que o Espírito Santo de Deus está conosco.
E eu gostaria, irmãos, que antes que você tomasse a ceia do Senhor, clame por esse poder, clame por esse poder. Nós estamos diante do ato mais sagrado da nossa fé, que é a ceia do Senhor. Talvez antes mesmo de tocar no cálice, no pão, você possa ser cheio do Espírito Santo, Ele possa aquecer o teu coração novamente, e você possa caminhar na presença de Deus, como deve ser, como deve ser. Sejamos hoje, irmãos, fortalecidos pelo poder do céu. Existe poder disponível para nós nessa noite. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.